O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Irmãos, esse tempo comum que a gente, depois do Natal, a gente agora começa a escutar os ensinamentos de Cristo. É um tempo de escuta, de aprendizado. E nesse domingo hoje, o Senhor nos fala, nos convida, a palavra é convidar, sobre seguir seu caminho, seus pés. E aqui a gente lembra da palavra educar, onde vem educação. Significa, é aquele que é levado pela mão, é aquele que é conduzido. A palavra melhor é essa. Vamos educar, vamos conduzir esta pessoa a alguma coisa, a um tipo de pensamento, ou um tipo de ideologia, é educar. Então, as escolas educam naquilo que é próprio de uma grade curricular: matemática, português, geografia, história, artes, música e assim por diante, ok? Então é um tipo de conduzir uma criança, um jovem, um adolescente, numa época de faculdade, a um adulto. Mas a gente aprende a palavra educar em casa. Os primeiros a educar são os responsáveis naquela casa, o pai e a mãe. E educar, volto a dizer, são aqueles que primeiro vão conduzir os filhos a um tipo de preceito, um tipo de ideal, ok? Mas como nós estamos falando do cristianismo, nós, famílias cristãs, os pais da gente são chamados primeiro, olha o primeiro chamado dos pais, quando Deus confia os filhos: educar os filhos, não segundo os pensamentos do mundo, mas educá-los na fé, conduzir a vida de Cristo Jesus
a eles. O primeiro passo de uma família é conduzir. Ok? Isso aqui tem que ficar bem claro. E hoje o Senhor, Ele nos, de novo, explica, dizendo: olha, o reino de Deus não é que chegou na vida de vocês, né? Tomara que chegou, tomara que ainda já tenha está transformando a vida de muitos. Mas Ele primeiro anuncia, olha como que Ele anuncia: o reino de Deus, não é o reino do mundo aqui fora, de Deus, está próximo. Aí Jesus vem com aquela palavra, que com a graça de Deus eu venho aprendendo e vocês também, a palavra maior desse anúncio dele: convertei-vos. Aqui está assentada a nossa educação cristã. Interessante que Jesus, primeiro, Ele só vai começar a ensinar depois da morte de João Batista. João Batista foi preso e condenado à morte. É aí que Jesus começa. Por quê? Aquele que clamava no deserto, João Batista, preparava o caminho. Aquele que chegou, Jesus, só vai agir quando João sair de cena. Aí ele foi preso, João, e condenado a ser degolado. É aí que Jesus vem. Depois da morte de João, Jesus vai até a Galileia e começa já a falar. Agora a palavra mesmo que João falava, agora começa a viver. Convertei-vos, porque o reino de Deus, a vida da maioria do mundo aqui da gente, está próximo. Mas pode ser que você apenas fique com o reino próximo, mas nunca Deus reinando no teu coração. Aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Ah, você crê em Deus, meu irmão? Se você for fazer uma pesquisa, aqui em São Paulo, você pode perguntar 96% de toda a população, tanto paulistana como paulista no interior, eles vão dizer: creio em Deus. Mas isso, com todo respeito a todos nós que cremos em Deus, o diabo também crê. O diabo crê em Deus. A palavra crer em Deus significa eu acredito na existência dele. Outra coisa é a parte da educação. Essa educação que eu falei que começa em casa. O quê? Eu vou conduzir meus filhos, não só acreditar em Deus, mas a viver os passos de Deus na vida deles. Essa é a educação cristã. E aí, por isso que você vai entender agora porque que Jesus disse: olha, o reino está próximo, convertei-vos. Sabe por que essa palavra? Mas, padre, se a salvação chegou, não chegou? Jesus já chegou. Por que eu tenho que me converter? Por uma questão muito simples. Porque nós estamos assentados. Sabe o que é assentado? Imagina uma cadeira. Você vai ali na cadeira e você está aqui, ó. Essa aqui é a cadeira. Cadeira é você, é o teu coração. E você está assentado sobre ela. E o que você está fazendo nessa cátedra, nessa cadeira? Eu estou decidindo o que é melhor para a minha afetividade como homem. Eu decido como devo educar meus filhos, minha filha, meu filho. Eu decido o que é melhor em relação às minhas decisões como homem. Por quê? Porque eu estou sentado na minha cátedra. Eu sou o Senhor. A vida? A vida é minha. E eu sei o que é melhor para mim. Por causa disso, irmãos, Jesus, Ele diz: o reino está próximo.
convertei-vos de vós mesmos. Então, para seguir Jesus, precisa deixar algo muito importante. O quê? É um treino para a vida toda enquanto você viver aqui. Deixar suas vontades, deixar teus planos de vida, conforme você deseja, até mesmo os seus afetos. Todos nós nascemos e adquirimos afetos, do nosso jeito, claro. Por exemplo, eu amo minha família, do meu jeito, e a proposta é deixar também esse tipo de amar, não é deixar de amar a família, é do teu jeito de amar pai, mãe, filhos, marido, mulher, irmãos. Veja aonde Jesus está chegando. Veja quando Jesus ele chega, ele e a palavra, ele chega, com todo respeito, irmãos, desmontando tudo que foi montado na gente. Ele desmonta a gente. Daí vem a palavra, atenção, Deus passa a ser uma surpresa para mim, Ele passa a ser uma novidade. Sabe por quê? Se você, volto a dizer, se você fizer uma pesquisa em São Paulo e falar, ô meu irmão, você crê em Deus? O que a pessoa vai responder? Creio sim, Senhor. Veja, mas que Deus que você crê? Do seu jeito. E um jeito que a gente sabe, por exemplo, se eu pedir com fé, Deus ele vai fazer aquilo que eu pedi. Já entrou em você na cátedra de novo. Se eu pedir com fé a Ele, que eu creio nele, mas se eu pedir para Ele o que eu estou precisando e que eu estou desejoso, Deus vai realizar, porque eu creio no poder dele. Deus veio desmontar isso em você. Padre, então peraí, eu não estou entendendo, que Deus é esse? Pois é, esse é um Deus novidade, porque esse teu, e esse que era o meu também, não é novidade nenhuma, porque como é que a gente aprendeu a crer em Deus? Quando eu peço, Deus faz. Quando eu vou e até Ele e digo, o Senhor me livra disso, Ele vai livrar, porque eu aprendi, que quando reza com muita fé, Ele nos livrará. Vírgula, do teu jeito? Do teu jeito não, Ele vai livrar você do jeito dEle. Daí volta de novo, convertei-vos. Jesus, Ele não é uma coisa pré-fabricada, que a gente aprendeu desde pequenininho, talvez muito errado, e a gente cresce, aí vem as crises, aí a gente vai até o Deus que a gente crê, do meu jeito, aí o que acontece? Eu vou me decepcionar com esse Deus do meu jeito. Sabe por que eu vou decepcionar? Porque Ele não é o Deus pronto, que veio para dizer, olha, sabe tudo aquilo que falaram de mim para vocês, que quando você pedir, eu vou ali fazer o que você quer, quando alguém ficar doente, você rezar, vai ficar curado, sabe esse Deus aí? Sei, Ele não existe. Aí você vai falar assim, o quê? E Jesus fala, pois é, esse Deus que está dentro de você aí, fabricado ou pré-fabricado, ele não existe e nunca existiu. Foi dado uma denominação de Deus assim para a gente. Aí quando vem a crise do dia a dia na história da gente, o que acontece? Primeiro que eu fico doente. Por que eu fico doente? Porque não aconteceu como eu imaginava que Ele faria na minha vida. Deus não é nada fabricado e nem na medida. Deus é uma surpresa. Por que Ele é uma surpresa? Porque Deus não veio para responder minhas perguntas. Não. Deus veio para me formar nova pergunta dentro de mim. Para quem eu sou? Para que eu vivo, para quem eu vivo e o que Deus quer de mim. Olha a pergunta como mudou.
no âmbito de saúde, no âmbito familiar, no meu âmbito afetivo, de vontade minha, que todo mundo tem. O que queres de mim com tudo isso que eu sinto dentro de mim, Jesus? É isso que é novidade. Por isso, irmãos, que nós somos chocados por um Deus que a gente aprendeu a falar, eu creio, mas você crê em quem e qual Deus? O Deus que foi colocado na cátedra do teu coração? Errado. Isso é você. Não, meu irmão. Jesus é uma novidade que nos surpreende. Muitas vezes Ele não vai responder nem para mim, que sou ministro dele, mas não responde muitas vezes. Ele me surpreende, porque eu também pensei que no mínimo eu ia ficar mais um ano de 2024 na paróquia Santíssima Trindade, como pároco, porque tudo em volta da minha pessoa e da minha psicologia concordavam que eu ia ficar no mínimo mais um ano ou dois aqui. Aí eu fui me preparando também para ficar mais um ano. Só que, tem aquela música, mas como eu não sou bobo, eu escolho este daqui. Eu já venho rezando há muito tempo com o nosso amado, e ele sempre me deixa na espreita: vigiai, porque aquilo que parece ser, nem sempre poderá ser. Aí o que acontece? Vem a notícia no finalzinho de 2023, Padre Marcos, olha Deus falando, deixa a Santíssima Trindade, e vá para uma nova paróquia que eu quero te colocar. Veja, é surpreendente esse Deus. Olha por que ele é surpresa, porque aquilo que parecia ser óbvio, não foi. Aí ele passa a ser um Deus que eu preciso ser educado por Ele. Ele me educa, Ele me conduz pela mão como um pai, como uma mãe educa o filho, pegando na mão e fala assim, esse aqui é o caminho, ó. Esse. Ah, mas é aquela catequese que eu aprendi muitas vezes na minha casa. Pois é, muito falhinha. Então agora eu vou te ensinar o que é o reino de Deus. É deixar Deus reinar. Não é você, é Deus agindo. Por isso muitas vezes eu não vou ter respostas do que me acontece na vida. Por que chegou essa doença? Deus não responde. Por que esse acidente? Deus não responde. E machuca a gente. Veja, quebra as nossas expectativas, quebra por dentro, porque meus afetos ficaram quebrados, e quebra a minha maneira de pensar Deus, porque Deus fez isso comigo, ou porque Ele permitiu isso, Ele quebra. Mas veja, quebra como? Quando eu decido por Ele, Ele começa a mostrar na minha vida, até o dia que eu viver, enquanto eu viver aqui, Deus vai mostrar, quem é o Senhor? É Ele. Você sabe por que Jesus diz, as primeiras palavras dele, depois de João, quando João morreu, ele falou também, eu vim para trazer a palavra aos pobres. Quem são os pobres na Bíblia mesmo? Vamos lá ver se o nosso povo aqui aprendeu. Quem são os pobres na Sagrada Escritura? Em primeiro lugar, quem são os pobres? Quem são? O povo daqui, ó, quem são? Todos aqueles que se fazem pequenos diante da vontade dele. Então o pobre na Bíblia, em primeiro lugar, é qualquer ser humano, seja ele rico economicamente ou pobrezinho economicamente. Ele se torna pobre quando ele fala, não a minha vontade, mas a sua. Veja, isso chama-se humilde. O humilde na Bíblia é isso. O humilde é aquele que fala, eu não, tu, Senhor. Agora, o pobre também chega à condição daquele que não tem economicamente farturas.
ou até quase um meio para sobreviver. Mas na Bíblia, pobre, por isso que a palavra veio primeiro para os pobres. Quem não se fizer pobre, quem não se fizer pequeno, quem não for humilde, não conhecerá o reino de Deus. Porque veja só, tinha gente que achava que para seguir Jesus tinha que vender casa, trabalhou a vida inteira para ter uma casa, aí vendeu, a palavra está falando que tem que ficar pobre, não é? Tem que me desapegar de tudo. Agora, atenção, esse desapegar não é para vender você, vender teu carro, vender, não, é deixar as redes. O que são as redes que a gente ouviu aqui? Suas vontades. Suas vontades. Jesus passava pela beira da praia, e ali tinha aqueles que eram pescadores de peixinhos. O que eles fizeram? Imediatamente deixaram suas, aquilo que é meu modo de pensar, meu sentimento, meus amores, o meu querer em relação à saúde, meu querer em relação à paixão, meu querer em relação ao que eu penso do Brasil, o meu querer em relação ao outro. Eu deixo isso, isso é deixar as redes, e agora eu sigo aquele que para mim é a verdade absoluta da minha vida. Cuidado com o andor. Para seguir Jesus, não é só dizer eu creio, é deixar ser educado por Ele, e isso custa, porque vai colocar você muitas vezes, como me coloca, em crise, já falei isso para vocês aqui. Como se explica, por exemplo, sabe que existe uma teologia, uma cristologia, vou falar um pouquinho de história para você da teologia. Existe uma explicação muito bonita, e ela é verdadeira, que fala a cristologia cósmica. O que significa isso? Que Cristo Jesus está de uma certa maneira em toda a criação, certo? Cristo, o Espírito de Cristo está no mar, o Espírito de Cristo está nas florestas, o Espírito de Cristo está nos animaizinhos. É verdade, a igreja chegou a essa verdade, é uma verdade que os grandes teólogos estudaram desde sempre até hoje, nas faculdades de teologia eles explicam isso. E tem uma teologia muito bonita, chamada a cristologia antropológica, que fala, bom, se Ele está em toda a criação, Cristo de uma certa maneira está no coração de qualquer homem e mulher no mundo inteiro, mesmo que eles não saibam. Todo mundo tem na verdade Cristo lá, mas um dia é só deixar Deus chegar para acontecer isso. Cristo está na história, é verdade. Os teólogos dizem que o Espírito de Cristo está na história todinha. Tudo isso é verdade. Só que tem uma coisa perigosa em tudo isso aí. Como é que se explica se Cristo está na história, se Ele está na criação, se Ele está no coração dos homens? Por que tem tsunami? Por que no Japão faz terremoto que destrói vidas, pessoas? Você fala, mas não é a criação de Deus? É. Mas por que tem tsunami que destrói? Por que tem vulcões, terremotos? Cristo não está no coração dos homens? Está. Por que praticamente todo o hemisfério ocidental, que foi cristão um dia, praticamente está vivendo um paganismo tremendo? Por que os homens matam? Não está no coração dos homens? Está. Por causa do que, irmãos? Vamos lá, e aí, não esqueça do evangelho de hoje. O reino de Deus está próximo, convertei-vos, porque existe aquilo que Cristo, é um motivo de Ele ter vindo. O espírito da iniquidade entrou na história, entrou no coração do homem, entrou em toda a criação, por causa do pecado. O homem decidiu que a vida é dele, ele faz do jeito dele.
e ele reflete na criação, ele reflete naquilo que foi criado, o mal. Por isso que tem lugares que acontece cada coisa horrorosa, mas não é por causa do pecado somente daquele povo que mora lá, não, é o pecado do homem no mundo, reflete na criação, na história. Olha a história como a gente está vivendo hoje. Por quê? Por causa do mistério da iniquidade, ou seja, o espírito do demônio, que o povo que fala que crê em Deus, mas quer viver do seu jeito, quer decidir do seu jeito, quer amar do seu jeito. Aí Jesus chega, e como é que ele chega? Ele não é uma novidade. Ele está em toda a criação, tá? Ele está no coração de todos os homens, é só um dia o homem deixar, é verdade. Ele está em toda a história, é verdade. Só que tem uma coisa que é uma verdade maior de todas as verdades, que é uma cristologia que é a mais correta de todas, é a cristologia trinitária, é um Cristo que é novidade, ele veio e ele passa a ser novo, ele é atualíssimo, ele não é pré-fabricado, ele não é arrumadinho do jeito que nos contaram. Reza e Deus vai te dar, faz isso, faz o bem, você vai ver como ele vai te livrar do mal. Isso, de uma certa maneira, tem uma verdade, mas não é a verdade total. A verdade total é que Cristo é uma surpresa, ele não explica por que morre tanta criança com tsunami, ele é novidade porque ele não explica por que o pai da gente morre com câncer, novo ainda, por que um filho morre de um acidente, uma filha cai nas drogas e morre. Veja, nem sempre você vai ter a resposta, porque nós aprendemos errado. Esse Cristo que nos passaram, ele não existe. O Cristo Jesus, ele veio trazer a novidade do Pai, que só existe um Deus, um só salva. Quem é que salva? Não é você. Porque quando você se coloca naquela cátedra, modo de dizer, na cátedra da tua vida, quem é que salva? É você. Então o Pai vem dizer, sabe quem é que salva? Tessalonicenses capítulo 2, olha para Jesus e você vai ver quem é que salva. O Pai mostrando, o Filho Jesus. Então, gente, a resposta para todos nós, cristãos, é Cristo Jesus. É Jesus que fala quem é o Pai, porque os judeus não sabem até hoje quem é o Pai. Sabe que Deus é uno, sabe que Deus é bondoso, isso eles sabem, mas eles não sabem que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. Quem é que ensinou isso? Jesus. Os nossos irmãos muçulmanos não sabem que Cristo é Deus, eles não sabem que o Espírito Santo é Deus, eles sabem que Deus é uno também, eles também sabem que Deus é único, os muçulmanos, mas para por aí. Graças a Deus eles sabem, mas nós cristãos somos aqueles que Cristo Jesus, ele vai revelar quem é o Pai. É esta religião que eu sigo, é Jesus quem revela quem é o Pai. Tudo é Jesus na minha vida. Então, irmãos, quando Jesus vem agora com a palavra dele e diz, olha, o reino está próximo da tua vida, viu, meu irmão? Mas se você deixar. E o que é deixar? É aceitar tudo, e aceitar perdas, aceitar mortes inesperadas, aceitar o envelhecimento doído, aceitar a solidão, porque às vezes você tinha casa repleta de pessoas, agora está vazia, mas você não está seguindo Jesus? Está. Então o que ele diz? Não temas, porque eu venci o mundo. Nos dias maus da tua vida, saiba, eu estou contigo. Veja, Jesus não se separa da gente. A grande notícia é essa, só que ele permite que a gente experimente o quê? O caminho de cruz. Para quê? Para esvaziar eu de mim mesmo,
Como é que eu deixo Deus reinando? Quando eu começo a ser esvaziado por Ele, e porque eu permito que Ele me encha do Espírito dEle. E se preciso for, passar pela cruz, como diz a Kelly Patrícia na canção dela, dai-me apenas força para suportar a perda de alguém, um ente querido que eu amo tanto. Só que você amou tanto esse ente querido do seu jeito, por isso que você está doente com a morte dessa pessoa, por isso que você precisa de ajuda psicológica mesmo, de oração, você precisa muito de Cristo, porque infelizmente você foi educada, e você já aprendeu o que é educação? Não no caminho de ter a vida de Cristo, mas apenas por acreditar em Deus. Acreditar em Deus, a maioria do povo brasileiro acredita, mas olha o Brasil como é que está, com as suas exceções. Se todo mundo que crê, porque o país Brasil ainda é um povo cristão, irmãos, nós não teríamos essa epidemia de irmãos nossos morando na rua em São Paulo, uma população com mais de 100 mil irmãos nossos morando na rua com drogas. Nós não teríamos, se nós fôssemos um povo porque crê em Deus, nós não bateríamos recordes, porque bate, e o jornalismo que é nosso não mostra isso. Um número arrasador de abortos diários no Brasil, a imprensa não vai mostrar. Não é interessante? Suicídios e depressão, a mídia não vai mostrar. Não é interessante? Se o homem fosse o seu próprio salvador, não existiria suicídios, não existiria depressão. E o mundo de hoje diz que a gente não precisa de Deus, nem de religião, porque hoje nós temos a psicologia, com todo respeito aos psicólogos, porque se eu tivesse tempo eu ia fazer psicologia, só que a vida não está na psicologia. A psicologia é uma ciência, é um pequeno braço que ajuda o ser humano, mas não é a vida do ser humano. A psiquiatria é a mesma coisa. A internet, ela é boa, mas ela mata. O imediato agora, por exemplo, nós estamos vivendo um mundo da relatividade, porque hoje tudo que eu preciso eu tenho. Se eu quiser procurar o melhor médico eu tenho, se eu quiser achar a melhor pesquisa eu faço, se eu quiser ir e vir. Hoje o mundo oferece tudo o que a gente precisa disfarçadamente, só que não mostra, porque a mídia não vai mostrar isso, porque é um mundo do interesse. Não mostra o número de depressão decorrente no mundo e suicídio no mundo, e começando aqui no Brasil. Se a internet fosse o Deus da nossa vida, se a cultura de hoje fosse o Deus da nossa vida, se a ciência psicológica, psiquiatra fosse o Deus da nossa vida, nós não teríamos mais mortes, nem suicídio, nem bandidagem, nem irmãos morando na rua. Por favor, irmãos, veja qual é a chinelada que Satanás está dando no mundo e nós brasileiros também. Não, Jesus, ele é delicado, ele vai dizer: se queres, eu posso entrar na tua vida. Por isso ele fala, o reino está próximo. Ele não vai dizer entrou, porque não entrou, Como é que o reino de Deus está no Brasil inteiro, começando pelos nossos líderes, se o mundo está piorando aqui? Não, o reino não está próximo. Mas para acontecer esse mistério do Espírito de Cristo vivendo em mim, eu preciso sair do meu trono. Essa é a novidade. Qual é a novidade de Deus? Não é do teu jeito, é do jeito dele. Aí ele desmancha tudo. Se você falar, eu quero te seguir, Jesus, então ele vai começar a desmanchar. É que nem na época, eu sempre gostei das aulas de educação artística, porque eu gostava de desenhar. E quando eu fazia um desenho que eu não gostava, porque às vezes eu desenhava, ficava
1 hora desenhando, daqui a pouco fala assim, mas não era bem isso. O que eu fazia? Pegava a borracha, e minha mãe, tá tão lindinho, filho. Marcos, por que você apagou? Eu, não, mãe, não. Porque dentro de mim eu tinha uma imagem muito melhor do que eu desenhei, então eu queria fazer uma coisa melhor. Mas minha mãe tinha achado bonito, meu irmão achou lindo, e fui lá, apaguei tudo. Então quando a gente fala, Senhor, reina em mim, eu quero. Prepara-te. Se você falar isso, Deus provavelmente vai passar uma borrachada em muitas coisas de você, que você construiu, você do teu jeito, a maneira de amar os teus filhos errada. E aí, dependendo de cada um, Deus tem uma pedagogia diferente. Pedagogia, maneira de educar. Se preciso for, alguns virá doença, para outros apenas em algumas regiões um susto, para outros o enterro, para outros a perseguição, para outros uma mutação no corpo, para outros a falta da saúde daqui por diante. Por quê? Porque Deus está reconstruindo a sua alma, não nesse mundo, para a vida eterna. É esse Jesus que é novidade do Pai. É esse Jesus que o Pai disse no batismo dele: eis o meu filho muito amado. Lá, Isaías 42, versículo 1, servo sofredor. Como é que Jesus veio? Ele veio como servo, para obedecer o Pai, sendo que ele teve todo o sentimento humano como eu tenho, menos o pecado. E qual foi a postura dele? Tessalonicenses 2, olha para Jesus, você vai ver como que Jesus viveu todinho para o Pai. E a gente é convidado a viver todinho em Cristo, para ter o Espírito que o Pai através do Filho nos dá. Essa é a palavra salvação. Isso é ser salvo. Um salva, tem um nome, o nome dele já está dizendo. Jesus significa Deus salva. Não é Marcos salva, não o Mariquinha salva, Douglas salva, Eliane salva, Júnior salva, Camiliana, não. Jesus salva-me. Por favor, irmãos. E a luta qual é? Oração. O que a oração faz? Faz eu conversar com Deus, para que Deus fale o que Ele tem para mim. Ele vai responder tudo o que eu quero. De novo eu digo não. Ele vai falar para você e para mim o que Ele precisa dizer, como Deus que veio me salvar. Ele não veio para responder minhas perguntas, não. Ele veio para mudar minhas perguntas. Em vez de falar, por que o Senhor fez? O que o Senhor está querendo me dizer na atual conjuntura da minha vida, com esse acontecimento duro na minha história de vida? Aí vai continuar orando. O que o Senhor quer, Senhor? Como é que o Senhor quer que eu viva agora sem este? Continua orando. Ele vai mostrar, Ele vai conduzindo você. Aí quando você vai ver, você está sendo educado por Deus. Mesmo as palpadelas, tendo que perder, tendo que enterrar quem a gente ama, tendo que ficar sem falar com alguém, porque a pessoa foi embora, foi viajar, sei lá o que, mesmo sem saúde. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos. Meu irmão, minha irmã, essa palavra primeira é para mim. Sempre digo isso para vocês. E como Deus mexe comigo, para que eu fale com autoridade, é porque Deus já está trabalhando isso na minha vida há muito tempo. Deus não respondeu até hoje muitas perguntas que eu tinha lá atrás. Eu parei de perguntar. Eu estou entendendo, o Senhor está me reconstruindo como o padre, não aquele padre de 16 anos atrás,
mas o padre que Deus quer, não o que eu idealizei. E olha que ele ainda respeita muito a vontade minha, hein? Mesmo eu querendo fazer a vontade dele. Mas devagarinho, ele vai me puxando para ele. Porque eu quero. Olha o termo, porque eu quero. Por isso que você é livre para decidir. Lá no Antigo Testamento, está replicando, na verdade, é um eco do que Cristo falou, pela boca de Josué. Eu e a minha casa servimos um Senhor, é Jesus. E eu, minha casa, casa na Bíblia sou eu, e aqueles que convivem comigo, mas primeiro sou eu, e eu sirvo somente a Jesus. Lá no Antigo Testamento eles não conheciam Jesus ainda, por isso que Josué fala, eu e minha casa serviremos o Senhor, não é assim? No Novo, eu sirvo Jesus Cristo, Filho de Deus legítimo. Novidade. Não é óbvio, não dá para agarrar, não dá para colocar na minha medida, ele é muito grande. Como pode um Deus tão grande vir me visitar? Maria não falou isso no cântico dela? Que na verdade é um salmo que Lucas colocou na boca de Maria. Como pode um Deus tão grande vir me visitar? Veja, eu não alcanço de tão grande que é a tua sabedoria, Senhor. A minha cabeça não alcança a sua. A minha pedagogia era outra, o Senhor veio com outra. Eu achava que eu ia ficar, o Senhor me tirou. Eu achava que eu ia viver até 100 anos, o Senhor me tirou com 30. Eu achava que eu ia ficar com a minha mãe velhinha perto de mim, minha mãe foi nova embora. Veja, Deus desmonta a gente para reconstruir um novo Adão. Olha para a cruz de Jesus. Olha mesmo, ali ó. Olha o preço do que significa viver do seu jeito. O pecado é viver do meu jeito, a minha maneira de pensar. Olha o preço que Cristo pagou por mim e por você. A cruz. E quando a gente fala, eu quero te seguir, Jesus, o convite dele, somente nesse mundo, é um convite de cruz, de esvaziamento de mim. Por quê? Porque o pecado levou o próprio Filho de Deus para a cruz, gente. O meu pecado, o seu. Ele se entregou para me abrir a salvação. Ele já abriu a salvação. Por isso que a gente fala, eu já estou salvo pela fé. Pela fé, eu sou salvo. O diabo não, você pode dizer, o mal, o mistério da iniquidade, ele não pode dizer que você não é salvo. Claro que você é. E ainda sou batizado, ainda recebi o Espírito dele que venceu o maligno, a morte. Você tem, eu tenho, você tem. Então você pode dizer, a vitória está comigo, Cristo vive em mim. Talvez eu ainda não deixei ele viver do jeito que ele quer, mas ele está em mim. Então eu sou vitória de Deus. Ah, mas cuidado com como você entende vitória. Ah, mas eu perdi alguém que eu amo. Eu sou a vitória de Cristo, porque Cristo está refazendo a minha vida. Eu sou vitória de Deus. Ah, mas você já não tem mais a saúde que você tinha. É verdade, mas eu continuo dizendo, porque essa é a verdade. Cristo assim mesmo, ele é vitorioso na minha vida. Paulo disse o que, irmãos? Vamos lá, eu gosto de fazer essa catequese com vocês. Nem a espada, nem a falta de dinheiro, nem a doença, tá ok? Nem a perseguição, nada poderá me afastar do amor, do Espírito de Deus. Amor na Bíblia, o Espírito é Espírito Santo de Deus. Nada, nem a perda de alguém, nem a perseguição, nem o envelhecimento, nem a ida prematura de alguém que eu amo tanto,
nada, 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 na dica de nada. Por quê? Porque Deus já venceu. E eu quero, Senhor, reina na minha vida. Veja, é um convite. Reina, Senhor, eu quero, mesmo que eu não entenda. É isso mesmo, tira você da frente. Olha o grito de Jesus para Pedro, e agora põe o nome Pedro, põe o teu: para trás de mim, Satanás. Eu vou na frente, tu, se quiseres, vai atrás. É uma maneira até dura para falar, mas ela é verdadeira. Porque Pedro, quando foi tentar arrumar o que Cristo falou, Pedro falou cheio dele: não, Senhor, que Deus não permita que você sofra uma morte lá em Jerusalém. Na hora, Jesus tinha feito um elogio para Pedro, mas na hora, porque a palavra na tradução correta de grego, não é vai para longe de mim, Satanás, é vai para trás de mim, Satanás. Significa o quê? Todos nós, quando colocamos à frente para falar, eu vou amar do meu jeito, eu vou educar os meus filhos do meu jeito, eles vão resolver quando é que eles querem ou não ser batizados. Eu já vou dar a resposta. Eles têm que decidir se eles querem ou não ter a ideologia X, Y, Z, como homem, como mulher, ou seja lá como for. É eles que decidem. Mas eles são pequenininhos, vocês são, não, é eles que têm que decidir, certo? E quando eu me separar também, eu quero pedir a Deus que Deus me dê uma nova pessoa. Olha a cretinice que a gente faz. Aí, se a gente vem dessa maneirinha perto de Deus, é claro que a princípio você não vai ouvir isso, mas a palavra é a mesma. Queres que eu seja o Senhor da tua vida? Então pega tudo isso que você tem, modo de pensar, de amar, de agir, de decidir, para trás. Aqui atrás. Eu vou para frente e você segue meus passos. Eu educo. Quem não for pobre, humilde, não poderá ver a Deus. Por quê? É muito cheio de si. O diabo fez isso com a gente. Tu serás como Deus. Lembra lá no Antigo Testamento? Isso aconteceu com a gente. Deus não deveria ter feito isso comigo. Deus não deveria ter feito isso com a minha família. Se Deus existe, por que tem o mal no mundo? Se Deus existe, por que nossos irmãos morrem na rua daquele jeito? Quem são esses? São aqueles que ainda estão sendo dominados pelo espírito que não é de Cristo. Igual ao meu, igual ao seu. Igual, nem mais nem menos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Isso é sério demais, irmãos. É muito sério. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Ele fala, eu escuto. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
enche este lugar, enche este lugar. Apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Levanta os braços, irmãos, vamos lá, vai. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, eu creio nesse nome, vai. Esta casa é sua, cura-me, Senhor. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem nesse lugar, enche este lugar. Apareça, Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Você é bem-vindo. Meu irmão, minha irmã, Jesus, para quem crê e percebe e deixa Ele acontecer, Ele está no comando, Ele está à frente. Acredite, apesar das apalpadelas da vida, continua confiando, sempre. Deus sabe, porque da pedagogia utilizada na sua casa, Ele sabe, tu não sabes. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, como aquele povo em Nínive, que se revestiu, Senhor, de oração, de jejum. Nós queremos também, Senhor, arrependidos de viver do nosso jeito, com a nossa teimosia, com as nossas vaidades. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós aqui presentes, Filho de Deus. Ó Maria, concebida sem o pecado, intercede, Mãe, pela minha conversão pessoal. Eu ainda sou muito resistente, eu ainda tenho muita resistência. Ó Maria concebida, Senhor, é nossa. Clama junto ao teu Filho por mim nesta hora, porque eu ainda estou preso em muitos afetos meus. Eu não consigo do meu jeito, eu venho lutando tanto, eu não consigo dar um passo adiante. Ó Maria Santa e fiel, intercede por mim ao Filho teu,
o nosso Senhor Jesus Cristo. Salva-me, Senhor. Entra na minha casa, sim. Reconstrói, Senhor, a minha vida. Mas dai-me a tua graça de suportar em pé. Dai-me a tua graça, Senhor, teu Espírito, para eu não voltar para trás. Fica comigo, Jesus. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou pecador ainda, cheio de mim, cheio de mentiras, vaidades, apegos, sensualidades. Vem, Senhor, entra na minha casa, cura, Senhor, este coração apertado, Jesus. Cura-me, Jesus. Cura, Senhor, todos os traumas, tudo aquilo, Senhor, que são pesadelos na minha vida, Senhor. Perdas, saudades dolorosas, revoltas, rejeições, abandono, toda opressão, Senhor. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre esta igreja em oração. Realiza, ó Deus, realiza o teu querer na minha vida, no meu organismo físico, em todo o meu ser. Eu sei, quando eu invoco o teu nome, Jesus, o mundo para, como o Senhor parou diante do cego Bartimeu e diz: quem me tocou? Quem me chamou? Sou eu, Senhor. Sou eu agora. Entra, Senhor, na minha história, porque eu invoco o teu nome, Senhor, o teu nome vitorioso, que venceu Satanás. O teu nome tem o poder. O teu nome é glória, é eterno. O teu sangue é a arma destruidora de Satanás. Cubra-me com teu sangue, Jesus. Lava-me com teu sangue, Jesus. Lava-me. Cura-me, restaura-me agora, Senhor. Caia o império da morte. Lava-me, ó Deus, com teu sangue. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. Lava-me dos vícios. Lava-me da rejeição. Lava-me com teu sangue, ó Deus, contra todas as investidas de Satanás. Eu sei, vamos lá, junto, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome, escutará. Canta com fé, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome, mais uma vez, eu sei, eu creio, que ao invocar, o quê? Levanta teus braços, meu irmão, creia nele. Eu sei que ao invocar teu santo nome, abandona nele agora, vai lá. 1, 2, Jesus, cura-me, liberta-me, Senhor. Quem Ele é? Jesus Cristo é o
Senhor. Jesus, 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 faça a tua vontade. Agora, Jesus Cristo é o Senhor. Olha, para terminar, eu sei que ao invocar, eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu entrego tudo, Senhor. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Mais uma vez, eu sei. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu creio, eu sei que ao invocar. Vai lá, meu irmão, levanta o teu braço junto com o Padre, para Jesus. 1, 2, 3, vai! Jesus. Já vai tomando a posse da vitória dele. Eu creio. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. É Ele o Senhor, não eu, é Ele. Amém. Padre, na hora que o Senhor estava fazendo a oração, o Senhor me mostrava muitos corações com aspecto velho, com aspecto negro, corações que estavam totalmente deformados. Obrigado, Jesus. Corações que, talvez, de pessoas que não se perdoam por alguma situação, pessoas que carregam ódio de outras pessoas, mas o Senhor, na hora da sua oração, liberou o Espírito Santo para o perdão a essas pessoas. E esses corações foram, aos poucos, tomando a cor natural novamente e voltando a bater normalmente no peito. Obrigado, Jesus. Eu tenho certeza, Senhor, que muitas pessoas que entraram nessa missa hoje, que traziam ainda ódio, sentimentos, principalmente você, mulher, que você não perdoava a traição do teu marido, o Senhor mexeu com você hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Por isso eu convido vocês, irmãos, a professar nossa fé nele, o Salvador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos.